apesar disso, ou seja, apesar das evidências das neurociências, a neuropsicologia não adotou a ativação cortical como um elemento que pode participar de categorias nosológicas, ou seja, categorias de diagnósticos. Ou seja, existe uma falta de instrumentos para a avaliação e de métodos de intervenção para esses sistemas regulatórios inespecíficos e específicos. Isso faz com que pacientes com diferentes características clínicas possam ficar sob o mesmo diagnóstico e receber o mesmo tratamento sem uma justificativa suficiente. E a gente encontra isso, por exemplo, aqui. Os estudos com relação ao TDA fizeram os estudiosos perceber que existe um grupo de pessoas, né, ou caracterizar um grupo de pessoas que tende a ter dificuldade de atenção, mas ter um funcionamento comportamental, principalmente, diferente do transtorno de déficit de atenção. Então, no TDAH, eles tendem a ser mais hiperativos, extrovertidos, intrometidos, quer dizer, se intervém nas conversas das outras pessoas, interrompe a conversa do outro, tendem a ser mais impulsivos e têm dificuldade de medição de riscos. O grupo chamado de tempo cognitivo lento tende a ser mais lentos, tímidos, uma atitude mais passiva, sonolenta e distraída. E aí, hoje existe a discussão de que, será se isso daqui não é um subtipo do TDA, ou será que ele é uma nova categoria nosológica, certo? Ou seja, a gente ainda tem muito o que aprender com relação ao funcionamento da atenção, do controle voluntário do próprio comportamento, e entender como é que realmente funciona o TDA, vamos dizer assim, outras pessoas estão sendo caracterizadas como consequência. E aqui a gente tem um estudo, mais uma vez, do Dr. Quintanay Soloviero, de pessoas, né, associa a neuropsicologia com a eletroencefalografia e execuções, compara, né, execuções como é que chama? Em testes neuropsicológicos com tipos de erros e, vamos dizer assim, os tipos de erros encontrados em execuções neuropsicológicas seria lentificação, latência, micrografia, macrografia, flutuação na qualidade do traço, perda da horizontalidade da linha de base, simplificações gráficas, desorganização motora, e como que isso aparece no eletroencefalograma, demonstrando a influência desses sistemas regulatórios, certo? Então, a gente tem a descrição na literatura de o que a gente pode encontrar nas execuções ou nos resultados de avaliações, mas a gente não tem instrumentos especificamente para avaliar isso. Então, a gente não tem um diagnóstico, uma forma de fazer um diagnóstico diferencial de forma mais clara e objetiva, e as intervenções ficam ainda mais frágeis. Então, né, eu espero ter trazido algumas coisas diferentes para vocês, como novos fatores neuropsicológicos sugeridos na literatura, e, além disso, uma visão que talvez a gente precise diferente, vamos dizer assim, gerar uma visão diferente com relação ao conceito de fator neuropsicológico. Só que isso aqui a gente só falou de uma parte das regras do jogo. A outra parte eu vou introduzir aqui com essa fala da doutora Milena Pondé, essa escrita, na verdade, né, no artigo dela de 2024. Milena Pondé é uma psiquiatra famosa aqui de Salvador, uma excelente profissional, em que ela diz que, apesar dos diagnósticos psiquiátricos se estabelecerem na linguagem médica como entidades naturalizadas, desde a sua concepção até a direção do tratamento, podem também ser compreendidos como construtos culturais pertencentes a momentos históricos específicos. Mais uma vez, uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com abordagem histórico-cultural. E aí, para ajudar a organizar a cabecinha da gente, eu trouxe Uri Bronfenbrenner, um psicólogo que nasceu na Rússia, mas foi pequenininho para os Estados Unidos e visitou a Rússia na década de 60, que tem uma teoria muito baseada, influenciada por Vygotsky, inclusive, quando ele foi na Rússia, na União Soviética na época, né, ele conheceu Gita Vygotskaya, a filha mais velha de Vygotsky, faleceu em 2010, e virou para ela e disse: quero que você saiba que seu pai é como um deus para nós, né? E ela relata isso no texto que ela fala de Vygotsky, no livro. E aí ele diz que
para a gente entender o desenvolvimento humano, como consequência, né? Eu digo, a gente entender como funciona o TDA, a gente tem que falar do microsistema, e a gente falou uma parte disso, né? Que são as características neurofisiológicas, mas isso em interação dialética com o mesossistema, família, bairro, vamos dizer, escola, companheiros, exossistema, televisão, telas, né, de uma forma geral, religião, a família estendida, o governo local e o macrosistema, né, país, região, né, Ocidente, Oriente, por aí vai. E aí a gente vê o texto que eu mandei para vocês, que diz e contextualiza que o, o diagnóstico de TDA, assim como todos os outros, é o reflexo de um momento histórico-cultural específico. Ou seja, por que que ele é estabelecido no DSM-2, na década de 60, se eu não me engano, e não em qualquer outro momento? Porque ele foi constituído, segundo essa autora, ele foi constituído na economia biomédica da atenção, ou seja, faz parte de um contexto de processo de cerebrização da identidade. Então, a gente identifica características comportamentais. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas uma boa parte dos transtornos neuropsiquiátricos, na verdade, eles são caracterizados porque eles causam prejuízos sociais, depressão, transtornos, né, esquizofrenia, etc., é porque trazem problemas na interação, na adaptação social. Um exemplo mais clássico é pessoas com características semelhantes a transtornos esquizofrênicos são considerados grandes chefes religiosos em comunidades pré-industrializadas, como comunidades indígenas, comunidades africanas, né, tribos africanas e etc. Então, a forma de tratar essas pessoas é oposta à forma como a gente trata. Não posso aqui dizer que essas pessoas têm esquizofrenia, mas ouvir vozes, ver coisas e etc., se caracteriza dessa forma, e essas pessoas são consideradas iluminadas e etc., e tem um valor social oposto ao que a gente dá aos nossos, né? Então, não é diferente com o TDA. Essas crianças davam trabalho, são inquietas, a gente não consegue ensinar elas direito e etc. Dizemos que elas têm um transtorno e caracterizamos essas questões biológicas. A própria autora diz: não queremos dizer que o diagnóstico não exista, que seja um engodo, mas que é necessário entender isso em um contexto cultural. E a gente tem dados que sustentam esse tipo de coisa, como, por exemplo, pesquisas que fazem uma comparação em diferentes grupos sociais. Essa pesquisa aqui, por exemplo, não encontrou diferenças étnicas em relação a afro-americanos e caucasianos no que diz respeito à visão com relação às causas do TDA. Ou seja, a ideia de que a causa do TDA é biológica, ela está bem estabelecida. Mesmo que a gente já tenha visto com o Moving Forward, né, o Zeitgeist que eu mostrei, que mesmo que a base realmente seja genética, ele só vai, em tese, se expressar se existir uma influência no contexto, no contexto, vamos dizer assim, na situação social de desenvolvimento daquela pessoa, certo? Então, uma base genética de TDA, ela vai funcionar vai se apresentar de uma forma ou de outra, dependendo da maneira como família, escola, cultura, de uma forma geral, influenciam ou agem sobre a criança e a forma como a criança percebe essa interação. Certo? Mas, apesar de não ter, né, desse pessoal não ter encontrado diferenças significativas com relação à visão das causas, crenças sobre o tratamento comportamental revelaram diferenças significativas entre grupos étnicos, ou seja, pais de minorias étnicas, como afro-americanos, avaliaram os tratamentos comportamentais, intervenção neuropsicológica, intervenção da fono, da TO, intervenção da escola, de forma mais positiva, tendem a valorizar mais a intervenção química, né, o medicamento. Ou seja, crenças sobre causas biológicas estiveram associadas ao uso de tratamento medicamentoso ou o tratamento combinado. Além disso, aqui uma outra pesquisa, né, o TDA aqui com grupos de turcos, né, e holandeses. E aí vejam que interessante. O TDAH apresenta menores taxas de diagnóstico entre crianças turcas. Por quê? Porque elas não apresentam? Não.
porque os pacientes como problemáticos. É a valoração, a forma como a gente vê, do mesmo jeito que a forma como a gente vê o esquizofrênico no nosso grupo social ou em outros grupos sociais, é como se vê, como se considera os sintomas, as características do TDA num grupo ou em outro. Então, os turcos tendem a não ver muito, tanto problema com relação ao TDA. Por outro lado, eles também tendem a ter, dificuldade com a ideia de rotular os seus filhos de alguma forma. Então, dizer, por exemplo, ele tem TDA. Os turcos tendem a ver os sintomas de uma forma mais coletiva, enquanto que os holandeses tendem a focar mais no indivíduo. Ou seja, o TDAH como sendo algo da galera, digamos assim, né? Ou seja, social, e como que socialmente a gente lida com isso, ou como sendo um problema do sujeito, do indivíduo, que é fortalecido pelo conceito de que a sua causa é puramente genética, certo? Além disso, as novas tecnologias, as ferramentas culturais, como a gente falou no começo. Pesquisas que mostram que os hard media multitaskers, né, ou seja, aquela pessoa que, ao mesmo tempo que está abrindo um vídeo, está ouvindo uma palestra, está jogando um jogo em diversas telas diferentes, etc., e de forma muito intensa, né, o nível desse uso faz com que essas pessoas sejam mais suscetíveis à interferência de estímulos ambientais irrelevantes, ou seja, se distraiam mais facilmente, e de representações irrelevantes na memória, ou seja, uma modificação do funcionamento cognitivo pelo menos uma boa parte da população com relação sob influência das novas tecnologias, um momento histórico ou cultural específico. Então, muita gente me pergunta, por que que tem muito mais TDA agora? São várias variáveis, são muitas as coisas, mas uma delas é porque a nossa sociedade hoje funciona de uma forma diferente e tem outros tipos de instrumentos culturais que interferem que influenciam de uma forma específica na forma como a gente se desenvolve, na forma como as nossas funções psicológicas superiores amadurecem, porque interferem nelas de uma forma diferente.